Deus tem que entregar para a igreja hoje, amém? Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Vou pedir para o Manuel, por favor, orar pelo nosso irmão aqui. Prefeito Manuel, amém? Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá, fique de pé, por favor. Estenda a sua mão para cá, amém? Glória a Deus. Está orando para o nosso amado irmão. Soberano Deus, Pai eterno. Nessa noite, Senhor, te louvamos e agradecemos porque o Senhor é Deus e o Senhor é bom, ó Pai. Neste momento, Senhor, meu Deus querido, vamos ouvir a Tua palavra, Deus. A palavra revelada que vem do céu diante do Teu trono, Senhor. Eu apresento o Teu servo, Senhor, presbítero Francis, Senhor, em Tuas mãos, ó Pai. Que ele seja um canal de bênção nessa noite para a Tua igreja, Senhor. Usa, Senhor, meu Deus querido, a boca dele, Senhor, a voz dele, Senhor, meu Deus querido, para entregar aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai amado. Que seja ele, meu Deus, o instrumento do Senhor nessa noite, ó Pai. Que ele venha se esvaziar dele, ó Pai, e encher o Teu Espírito, Senhor, meu Deus. Faça a Tua vontade, ó Pai, nessa noite, para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A graça e paz, irmãos. Irmãos, pode se sentar, por gentileza. Glória a Deus. Irmão Pedro, quanto tempo, irmão Pedro? Tem que ser rápido, senão os irmãos vão embora, né? E às vezes a gente prega, os irmãos estão indo embora, a gente fala, está indo embora porque está chamando o outro, né? Tá boa, então vai chamar outro, né? Amém, irmãos? Graças a Deus. Quero trazer a palavra de Deus aos irmãos. Convém hoje que eu falar justamente no Dia das Mulheres. E teve um culto que eu falei com os homens, né? Os irmãos se lembram? A gente falou no dia, na conscientização, né? Sobre a saúde do homem. Acho que foi em abril. Foi em abril? Eu não sei se foi em abril. Mas foi por volta disso aí, né? E eu trouxe a palavra para os homens, né? Palavra assim rápida para os homens. Sobre as coisas masculinas, né? De homem, né? Até rendeu bastante aí, né? Nos grupos aí com os irmãos, falar na segunda voz com a mulher, né? Essas coisas são as coisas que acontecem com os homens. Os homens têm o seu estilo próprio de agir, né? De cuidar da sua família, de falar. E é bom a gente falar com os homens para a gente manter aquilo que a palavra de Deus diz do homem, o varão perfeito, né? O homem sofredor, que tem ombro, né? Tem costas aí para levar a sua cruz, da sua família, né? O homem tem que ser assim. E hoje é dia das mulheres, né? E calhou que eu estivesse pregando, então eu vou falar um pouquinho mais com as mulheres, tá bom, irmãos? Os irmãos permitem? Mas também vou falar com vocês, né? Porque somos uma só carne, né? Principalmente quem é casado. Quem ainda não é casado vai acostumando. Quando casar, serão só uma só carne. E aí vocês têm que compreender as vossas mulheres, amém? Saber que elas são vasos mais frágeis. Então tem que ter um cuidado especial com as mulheres. O jeito de falar, o jeito de tratar as irmãs, porque a gente viu as crianças cantando, né? Que a mulher de Jó olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela olhou para aquilo que ela estava perdendo. Isso é bem característico das mulheres. As mulheres guardam muito, né? Os homens que são casados, sabem que é assim que acontece. As mulheres guardam muito, porque a mulher, como 1 Pedro diz, né? Que ela é o vaso mais frágil. E os homens precisam ser pacientes, cuidadosos, ali pisar em ovos, né? Para não ferir a sua mulher. Porque ela foi feita assim por Deus. Deus criou a mulher de maneira diferenciada. Houve uma inspiração para a criação da mulher, né? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas houve uma inspiração para criar a mulher. Diferentemente do homem, que é mais bruto, que é o que tem autoridade, o que suporta, né? O que leva o peso. E o homem não liga muito para essas coisas sentimentais, principalmente, né? O homem ele consegue ser atingido pelas coisas sentimentais e não leva desaforo para casa. O homem não fica guardando as coisas sentimentais, porque não é do homem. O homem não vai ficar, eu tomei um não de alguém, vou ficar choramingando. Isso não é natural do homem, apesar de hoje ter alguns que são assim, né? Mais sentimentais.
Mas não é natural do homem. O homem consegue suportar essas coisas e não olhar para trás e continuar indo em frente. Mas a mulher não é assim. Ela tem sentimentos. O homem também tem, tá, irmãos? Todo homem também tem sentimentos. Mas a mulher é mais sensível aos sentimentos. A mulher é um receptor mais sensível. Se você brigar com um amigo seu, falar alto, né? Isso o homem, você vai ver que fica por isso mesmo. Você fala alto com um, o outro fala alto com você e tá tudo certo. No outro dia vocês estão se falando normalmente, não é assim? Agora uma mulher com outra é diferente. Se uma levantar a voz, já puxa ali um gatilho do baúzinho da mulher. Ela guarda, olha, falou mal comigo, guardou. Ela continua agindo do mesmo jeito, mas vai chegar um momento que aquilo está guardado. E isso vai fazer diferença no relacionamento. Vai fazer diferença quando ela encontrar aquela pessoa de novo. Ela vai pegar no baú dela, vai olhar para trás e vai olhar. Tá vendo que ela fez comigo? Porque isso é natural da mulher. Porque a mulher, ela sente mais, né? Costuma-se dizer que a mulher tem o sexto sentido, né? A mulher sente, parece que é na frente do homem, né? O homem está aqui, a mulher já sentiu lá na frente. E o homem normalmente não dá muito valor, né? E a mulher fala e vê a famosa frase. Não sabe qual é? A famosa frase que toda mulher diz para o homem: eu te disse, tá vendo? Não falei? E o homem tem que falou. Não acontece isso com todo mundo? Acontece, né? Por quê? Porque a mulher tem um sentido mais apurado. Qual homem que nunca ouviu essa frase, né? Eu te disse, tá vendo? Não deu ouvido. Porque a mulher tem esse sentimento mais aflorado. E é importante que o homem ouça a mulher. E às vezes abaixa um pouquinho o tom e fala: calma aí, eu vou ouvir minha mulher. Porque ela tem esse sentido a mais do que o homem. Então essa noite, irmãos, vamos mergulhar aí nesses sentimentos da mulher. Só que não é só para você conhecer. É também para cuidar das mulheres, tratar. Porque toda mulher está carregando algo no dia de hoje. Cada um de vocês. Vocês têm guardado algo aí no seu baúzinho aí, que está atrás de você, ó. É um baú que você esconde muitas coisas, né? Ressentimentos, uma mágoa que parece pequenininha, mas está guardada aí com você. Mas nessa noite o Senhor vai curar a sua vida. Ele vai fazer você mexer nesse baúzinho aí que ninguém sabe que está, porque a mulher esconde, né, o baú. Mas quando chega o tempo, ela fala: e aquele dia? 10 anos depois, você fala: ó, e esse dia que você fez isso? Está guardado. Mas o Espírito de Deus quer cuidar de vocês. Ele quer limpar a vida de vocês, tirar esse baú, fazer a limpa nesse baú para que você fique tranquila, respire firme, para que não precise voltar e olhar as coisas passadas, como a mulher de Jó olhou e ela virou uma estátua de sal, porque não confiou que a vida dela seria uma outra vida, mas ela olhou para a vida passada. Então nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus fala de várias mulheres, né? Não falta exemplo para eu pegar aqui e falar. Do Antigo Testamento ao Novo são várias mulheres. Eu peguei 3 mulheres do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para que os irmãos avaliem comigo essas mulheres. É a mulher cananeia, a mulher do fluxo de sangue e a mulher samaritana. São 3 mulheres distintas, mas que têm muito em comum. A primeira mulher, que é 1 Pedro, eu quero só colocar para os irmãos, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, é onde eu falei, eu vou citar e eu vou ler. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então vamos perceber que Pedro, né, logo justo Pedro, né, que era um homem mais sanguíneo, mas aqui já convertido, né, mais cheio do Espírito, ele orienta: maridos, cuidem das suas mulheres, elas são vasos frágeis, cuidado, para que você não seja interrompido diante de Deus nas suas orações, porque Deus olha para isso. Deus contempla a nossa vida. Deus é um Deus vivo. É uma pessoa, né? Temos estudado na escola dominical, né? O irmão Manuel Mancida tem dando aula. A gente vê que Deus é uma pessoa que olha para nós com um sentimento, com um julgamento. Ele olha, ele analisa, ele te vê. Nosso Deus é diferente dos deuses que o mundo serve. O nosso Deus tem relacionamento conosco. Então, se eu trato a minha esposa mal, o que acontece comigo? Deus, ó, opa, o que você está fazendo? Ele vai me olhar e falar: opa, você está fazendo errado. E aí quando eu for orar a ele, ele vai fazer o quê? Ele: opa,
você não vai ouvir não, vai se retratar. Porque o nosso Deus, ele tem comunhão conosco. E ele requer de nós homens que nós tratemos a nossa esposa com dignidade, honestidade e mansidão. É difícil, né? Para o homem é difícil, porque o homem ele é testosterona, o homem quer, né, fazer do seu jeito. É difícil, mas a palavra de Deus nos recomenda: cuidado, a esposa é frágil. No levantar de voz, a gente pode magoar a esposa sem perceber. Num grito a mais, num não, a mulher, opa, né? A mulher, outra coisa que a mulher tem dificuldade é de ouvir não. A mulher tem dificuldade em ouvir não, é natural dela. Experimenta falar um não para sua esposa. O que acontece? Ela guarda esse não por um bom tempo, porque é natural da mulher. A mulher foi feita, irmãos, com muitos sentimentos aflorados. Um não vai machucar ela diferente do que o não dela para você. O homem ouve o não, passou, está tudo certo, né? Você nem lembra do não, mas a mulher não, ela vai lembrar. Por isso que até o não precisa ser bem feito, bem falado. E aí nós vamos ver que Jesus, lidando com uma mulher, ele diz 3 não para a mulher, e de maneira dura. E a gente vê como essa mulher trata essa negatividade, né? E é essa mulher cananeia. A mulher cananeia não é do povo de Israel, ela não pertence à geração ali de Israel, não tem direitos da palavra primordial que veio a Israel. E aquela mulher vai procurar Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 21 até o versículo 28, diz a história da mulher cananeia. Eu vou ler alguns versículos, irmãos, entenderem, né? Versículo 22 do capítulo 15. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, irmãos, percebam, como será que estava o coração dessa mulher? Ela clama a Deus, clama a Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Imagine como estava a filha dela. Ela não fala simplesmente, a narração não fala: olha, minha filha está perturbada, a minha filha aqui está possessa, está estranha. Não, ele fala, estava terrivelmente. Então o coração dessa mulher estava dilacerado. Aí eu pergunto, irmãs, uma mulher dessa conseguiria ouvir um não facilmente? Ah, tá certo, Deus, obrigado, desculpa incomodar. Não. Se ela ouvisse o não, qual seria a reação dela? Desespero. Como que esse cara fala não, minha filha está aqui endemoniada? Então essa mulher tinha tudo para tratar um não de Jesus de maneira mais negativa ainda, e levar para o coração dela aquela negatividade toda, e talvez nunca mais querer saber desse Deus de Israel. Mas o que a palavra de Deus diz? Vamos lá? No versículo 23. Ele, porém, Jesus, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos aproximaram-se, rogando-lhes: despede-a, pois vem clamando em alta voz atrás de nós. Ou seja, vai imaginando a situação dessa mulher. Ela está com a sua filha terrivelmente endemoniada, a sua vida deve estar de cabeça para baixo, ela está totalmente nas suas emoções aflorada, e aí ela vem, ouve de falar desse mestre, e fala: esse mestre tem a solução, eu vou lá e ele vai salvar, ele vai expulsar os demônios, porque a fama de Jesus corria pelas circunvizinhanças, por toda parte Jesus era famoso. E aí quando aquela mulher chega para Jesus, a primeira palavra de Jesus é não, e ele não falava nada, ele ficava ali e não falava palavra alguma. Irmão, você já tentou, o dia que essa mulher está mais brava aí, pega um dia aí que você se lembre, essa mulher está daquele jeito, e ela vai te pedir algo que ela precisa muito para você, e você não fala nada para ela? Já tentou fazer isso com a sua esposa? Não tente não, irmão, não faça, porque não vai dar certo, porque ela vai querer resposta, ela vai querer que você fale algo, e o que ela quer é o sim. Faça isso, tem que fazer, porque é a sua esposa. E Jesus não fala palavra alguma, e ela vem gritando, ele ouviu, mas ele não falou nada, e aquela mulher ficou com o seu coração dilacerado. Mas eu quero que você preste atenção na atitude dessa mulher. Ela poderia ter ido embora e amaldiçoado o Deus de Israel e nunca mais ter voltado, e sua filha ia continuar do mesmo jeito.
E aí no versículo seguinte, 24, mas Jesus, perdão, 23, porém ele não respondeu nada, e os seus discípulos se aproximando rogaram, despede-a, pois vem clamando em alta voz. E aí Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais um não de Jesus. Jesus novamente fala, não, eu não vou atender ela não é de Israel, eu vim para os filhos de Israel, quem estava perdido, ela é cananeia. E mais uma vez aquela mulher estava sendo desprezada por Jesus. E aí no contexto natural, aquela mulher deveria ter ido embora, não tem lógica mais, 3 não. E aí aquela mulher continua atrás de Jesus, mesmo ouvindo 2 não, sendo ignorada, né? Não só por Jesus, mas pelos discípulos, mandando ela embora, não vai embora. E aí vem o versículo 25, que diz assim, ela porém veio e o adorou, né? Ou seja, ela se jogou aos pés dele, mesmo tomando 2 não, se joga aos pés dele. E aí disse assim, ó, e então se adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse, será que Jesus ia dizer sim? Não, já que adorou, agora sim, né? Se adorou, agora eu vou te responder. Mas não, Jesus diz, não é bom tomar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ou seja, ele foi duro com a mulher. Na terceira vez, Jesus é duro com aquela mulher. E aí o natural, aí não tem como, a mulher deveria ter ido embora e amaldiçoado ele e ido embora. Porque é o natural da mulher. Mas quando a mulher entende que ela precisa ser diferente, que ela precisa engolir algumas coisas, que ela precisa deixar a vaidade e ser humilde diante de Deus, ela entende que ainda assim é possível alcançar o milagre de Deus. E aí ela vai dizer algo que Jesus fala, olha mulher, eu nunca vi fé tão grande. E aí no último versículo ele fala assim, a 27, ela contudo replicou, Senhor, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. E então lhes disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Então nós vemos, irmãos, nessa passagem 3 nãos. Jesus foi duro com aquela mulher 3 vezes. E aí nós vemos que quando Jesus é duro com a mulher, ela não guarda ressentimento, ela continua confiando, e aí o resultado dessa confiança e fé é o seu milagre sendo alcançado. E é interessante, irmãos, que essa mulher era uma mulher comum, cananeia, não era nem da fé de Israel, mas ela não guardou nenhum ressentimento, mas pelo contrário, continuou persistindo. A irmã cantou aqui, né? Não ceda agora. E é justamente sobre isso, não ceder. As mulheres são fortes, né? A gente fala, são guerreiras, as mães, filhas, irmãs, tias. E as mulheres têm que ter isso como um exemplo de não desistir, mesmo indo contra a sua essência, né? De guardar os ressentimentos. Quando a mulher, ela reconhece Jesus como Salvador, ela acaba agora não mais guardando os seus ressentimentos. Ela escolhe agora servir a Jesus, independentemente do não, da espera, do não pode, não vai fazer. Ela continua crendo até o final e não cede. E aí nós vemos, irmãos, que as mulheres que eu vou trazer aqui, né? A outra mulher é o fluxo de sangue, mais uma mulher que está sofrendo. E nós vemos que muitas mulheres, a maioria dos exemplos, são mulheres que estavam sofrendo. Eu não consigo achar na Bíblia uma mulher que estava completamente sem problemas. A maioria estava sofrendo. Você vê lá desde Sara, que não podia ter filhos, estava sofrendo. Você pega a mulher, a mãe de Samuel, estava sofrendo, entra no templo desesperada. E aí nós vemos muitos casos de mulheres que estavam sofrendo, querendo algo, e as suas atitudes mudaram completamente a sua vida. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue, que havia ali 12 anos, que sofria daquela doença, e nada lhe podia curá-la. Gastava o seu dinheiro, era enganada, era extorquida, mas nada podia curar o seu fluxo.
Aí você imagina como estava o coração também dessa mulher, desesperada, né? Porque nós sabemos que na cultura de Israel ela era completamente impura, não podia conviver em nenhum tipo de convívio social, nem tabernáculo, nem festas, nada, ela era excluída. E há 12 anos via sofrendo disso. Então imagine o coração dessa mulher, o sofrimento, o que ela passava, a dificuldade que ela estava tendo. Mas ela encontra em Jesus uma oportunidade de mudança de vida. Ela podia agora em Jesus mudar de vida. Assim como a mulher cananeia mudou de vida através da sua persistência, né? E agora essa mulher encontra Jesus e o que ela faz? Ela vai desesperada atrás de Jesus, no meio da multidão, andando, empurrando um, empurrando o outro. Aquela mulher não podia nem estar no meio da multidão, ela tinha o perigo de ser apedrejada, só pelo fato de estar no meio da multidão. Mas ainda assim ela vai até Jesus, rompe a multidão, toca em Jesus, se lança em Jesus e toca em Jesus. Jesus estava andando. Perceba que Jesus também não para, ele continua andando. E ela vai atrás dele até tocar a orla dos seus vestidos. E aí Jesus percebe que foi um toque diferente. Porque muita gente apertava ele na multidão, era muita gente. Empurrava, queria tocar, mestre, mestre. Mas quando essa mulher se joga e toca, há uma coisa diferente. Jesus fala, olha, eu senti que de mim saiu virtude. E aí aquela mulher é notada por Jesus. E Jesus olha para ela e fala, olha, vai, a tua fé te salvou. Ela no mesmo instante fica sã, curada. Então é mais um caso, irmãos, de uma mulher que está em desespero. Mas ao encontrar Jesus, ela toma atitudes diferentes. E a última mulher, que é a mulher samaritana, ela chega para tirar água no poço de Jacó. Era de Samaria, né? Uma outra mulher também rejeitada, porque era de Samaria. Então israelenses lá, judeus e samaritanos não se davam bem, eram linhagens diferentes. E essa mulher não tinha direito nem de conversar com Jesus, porque ela é samaritana. Mas mesmo assim, conversando com Jesus, Jesus quis conversar com ela, anunciou a ela ali a salvação e fez dela a primeira missionária. Ela foi a primeira a anunciar o reino de Deus àquele povo samaritano. E nós vemos que ela estava em sofrimento, né? E é engraçado que é difícil você não achar um caso de sofrimento bíblico, né, em mulheres. Elas estão sempre carregando um fardo, sempre estão carregando alguma dificuldade. E você vê que isso em toda a Bíblia, as mulheres estão carregando um fardo, um peso que é difícil, mas elas estão carregando. Mas ao encontrar Jesus, elas encontram descanso. Jesus falou, olha, vinde a mim vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Quantas mulheres não estão cansadas, com seu fardo carregado, pesado, mas Jesus tem solução. Ele quer diminuir o seu fardo, aliviar o seu fardo. E essa mulher, o fardo dessa mulher é que ela tinha vários maridos, e nenhum desses maridos era o dela mesmo. E aí ela estava confusa, e ela pergunta para Jesus, né, quem era ele, e ele vai anunciando. Eles vão debatendo acerca do poço de Jacó, né, que ali ela falava, não, aqui nosso pai Jacó cavou o poço, é nosso direito pegar a água daqui. E aí Jesus fala, olha, eu tenho uma água diferente para dar para você. Essa água é uma água diferente, uma água que jorra para a vida eterna, purificadora, é a água da vida. Jesus estava anunciando a salvação para ela. E aquela mulher, ela vê que Jesus é profeta, porque Jesus discerne o coração dela. Fala, você disseste bem que não tem marido, porque todos que você tem não é seu. E ela falou, olha, você é profeta, Senhor, vejo que tu és o profeta. E aí Jesus se revela a ela, é a primeira revelação de Jesus. Fala, olha, pode ir anunciar que eu sou o Messias, pode ir lá falar. E ela teve encontro com Deus, e ela sai feliz. E aquela mulher anuncia o Messias, e ela alcança algo muito maior do que a água, ela alcança a vida eterna. E nós vemos que nos casos, irmãos, dessas 3 mulheres, nós vemos que o que elas têm em comum, o sofrimento. E essa noite eu quero trazer essa palavra para vocês, né? Vós que estás cansadas, oprimidas, o Senhor Jesus quer aliviar vocês. Ele quer aliviar vocês com um fardo leve. E esse fardo leve passa por nós homens, de nós aliviarmos os fardos das nossas mulheres. Nós precisamos aliviar, porque o homem pode carregar mais de um fardo, e com
consegue. Às vezes é difícil para o homem, a gente às vezes fica cansado também, mas sempre consegue carregar um peso a mais, sempre consegue se esforçar. E muitas mulheres às vezes não conseguem mais levar os pesos que estão levando. E hoje o Senhor quer arrancar o seu fardo, mas você não pode olhar para trás, olhar para as mágoas, olhar para aquilo que ficou. Eu sei que cada história é uma história, você carrega coisas que uma carrega e outra não carrega. Cada um tem o seu fardo, cada um tem o seu baú que está cheio de coisas que os olhos humanos não podem ver o que você carrega. Eu não consigo ver o que você está carregando, mas o Espírito Santo sabe que você está carregando, e sabe que isso é difícil, e sabe que isso é prejudicial para a tua vida. Você não é mais a mesma pessoa carregando esse fardo. Você não canta mais como cantava antes, você não fala mais como falava antes, porque o fardo vai pesando, e é natural você vir carregando, até o ponto de você se prostrar, porque não aguenta mais carregar o fardo. Mas o Senhor Jesus está aqui hoje para limpar a tua vida, para tirar esse fardo e colocar na tua vida um fardo leve, como essas 3 mulheres puderam alcançar de Deus um milagre que era impossível, mas elas, por persistência e entendimento, alcançaram a misericórdia. Elas entenderam que elas precisavam insistir, precisavam abandonar alguma coisa para que Jesus pudesse curá-las. E nessa noite o Senhor está aqui, irmãos, para curar a nós homens e a vocês mulheres, porque a nós homens, nós precisamos ser curados também. Por que curados? Precisamos ter as nossas esposas, as nossas mulheres, como vasos frágeis. Quantas mulheres sofrem por nossa culpa, né? A minha esposa pode sofrer muito por minha culpa, porque eu não estou tomando a minha responsabilidade. E o Senhor quer nos livrar disso, Ele quer nos limpar, Ele quer fazer a tua vida melhor, irmãos. O Evangelho é mudança, o Evangelho é mexer com você, o Evangelho é te assustar mesmo. Não adianta eu falar para vocês uma palavra só bonita e ir embora. Eu não estou fazendo o que é para ser feito. Eu preciso mexer em você. Falar, olha, mexe aí, ó. Tira isso aí de você, está errado. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer te encher do Espírito, mas para encher do Espírito, as coisas velhas têm que sair. Uma casa limpa, o Espírito entra. Uma casa suja, não tem como. E essa noite é uma noite de limpeza para você mulher, para você marido, para nós. O Senhor Jesus quer entrar em um lugar onde nós não queremos deixar Ele entrar, porque é difícil. Quando Jesus mexe conosco, a gente tem o orgulho, né? Masculino ou feminino. Mas nessa noite deixe Jesus mexer no seu baú, deixe Ele jogar tudo fora. Jogue fora os ressentimentos. Ah, mas uma irmã virou a cara para mim. Joga fora, irmãos. Não guarde, não guarde o amor. Ame. Aquela mulher, ela ouviu 3 não de Jesus. Ela tinha tudo para odiar aquele Messias, mas ela foi sincera, humilde. Ela reconheceu, é só Ele que pode me transformar, não tem outro. Eu vou me humilhar até o último minuto, porque Ele vai ter misericórdia, e Ele teve misericórdia. Que seja assim para você também, que você se limpe. Há uma palavra que talvez não tenha muito a ver, mas é interessante. Quando Jesus manda os discípulos de 12 em 12, depois aumenta, né, 70 em 70, Ele fala assim para os discípulos, olha, vocês vão de 12 em 12, e eu vou dar para vocês autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos e anunciar o reino de Deus. E aí despede eles, e Ele fala assim, olha, a casa que vocês entrarem, ou a cidade que vocês entrarem, e não receberem o reino de Deus, vocês baterão as suas sandálias e seguirão em frente. E é interessante, eu deixo essa palavra para as irmãs. O que significa bater as sandálias dos pés e seguir em frente? Quando você recebe um não, algo que você não gosta, fica poeira, fica restícios daquilo. Ah, ele falou não porque ele não me ama, ele falou não porque ele não gosta de mim, e fica aqueles respingos, e isso atrapalha a sua vida. Mas que você possa fazer como Jesus falou aos discípulos, olha, entrou na cidade, não te receberam, falaram mal de você, não leve isso não, bate as sandálias do pé e siga em frente, tire toda a poeira do seu coração e vá embora. É isso que o Senhor tem para nós hoje, tire toda a poeira do seu coração, tudo aquilo que talvez esteja te atrapalhando na carreira ministerial, te atrapalhando na obra de Deus, no crescimento, na graça.
naquilo que Deus tem para você, mas você está travando porque tem poeira, tem ressentimento, tem coisas que o Senhor não quer que você carregue. Abandone as malas, abandone a poeira, seja livre nessa noite, que o Senhor Jesus te liberte, te livre, né? O Senhor Jesus, Ele veio para desfazer as obras do diabo. E esse dia eu trouxe uma palavra na igreja de um amigo meu, e eu falava sobre o reino espiritual, né? Que existe um reino espiritual, e Efésios fala, Paulo fala assim, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A sua luta não é contra o seu filho, não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra o seu irmão, mas a sua luta é contra as potestades, dominadores dos ares, espíritos malignos, que a todo momento tentam jogar dados inflamados no seu coração. Essa é a nossa luta. Abra os olhos, não recrimine o seu marido, ou sua esposa, ou seu filho, ou seu tio, mas atente para o mundo espiritual. Clame a Deus, repreenda, e aquele mal vai sair, e você vai reconhecer o Senhor. Você vai falar, não, meu marido é uma bênção, meu filho é uma bênção, eu vou orar por ele, eu não vou guardar nada. E aí o Senhor Jesus vai te dar vitória, irmãos. Você estará limpo, a sua família estará limpa, pronta para que o Espírito entre, porque a nossa luta é contra o mal, contra os espíritos malignos. As hostes espirituais da maldade tentam a todo momento sujar o teu coração. No dia de hoje, talvez jogaram seta no teu coração, jogaram sujeira, tentaram te impedir de várias maneiras, mas hoje o Senhor está aqui para limpar você, arrancar do teu coração toda a seta maligna, todo o mal que entrou no seu coração hoje vai cair por terra. Você será limpo, limpa, e vai sair daqui regenerada, regenerado para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Vou pedir para o irmão, posso chamar os irmãos aqui à frente? Se você sentiu essa palavra e você quer que eu ore por você, venha até aqui à frente. O Senhor Jesus